Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui ao vivo hoje. O tema do ao vivo Nana Neném de hoje é primeiros cuidados. Então a ideia hoje é falar para vocês sobre quais são os principais cuidados depois da saída da maternidade. Então eu brinco que quando a brincadeira começa, né, que é a chegada em casa com o bebê, quais são os cuidados que os pais precisam se preocupar. Para quem não me conhece, eu sou Carol, eu sou enfermeira, neonatologista, trabalho na área já há quase 10 anos com bebês. Sou idealizadora da consultoria Nana Neném, que é uma consultoria que faz orientações para gestantes, atendimento em domicílio de amamentação, orientações de cuidados com o bebê e também perfuração de lóbulo de orelha. Então a gente começa hoje falando sobre os primeiros cuidados depois da saída da maternidade. A gente fala de cuidados na primeira semana de vida, porque a primeira semana de vida é o período em que os pais dedicam mais tempo de cuidados aos bebês, né? E é quando a gente tem coisas mais importantes para fazer com o bebê, além de ser um período, uma fase de muita adaptação. Então, os pais estão conhecendo o bebê está conhecendo os pais, e esse bebê está entrando na casa, está entrando na família e está todo mundo se adaptando, tá? A primeira semana de vida, então, é o período mais delicado de atenção ao bebê. Temos 2 vacinas importantes para fazer nesse período. A primeira delas é a vacina BCG. A vacina BCG, ela previne contra a tuberculose. Ela é aquela vacina que deixa uma cicatriz no braço. Ela é uma vacina intradérmica e ela é feita logo nos primeiros dias de vida do bebê. Depois da aplicação é formada uma bolha no braço do bebê, e aí essa bolha vira uma casquinha. A gente não faz nada nessa casquinha, não passa creme, não passa pomada, não passa nada, só lava com água e sabão, espera essa casquinha secar e cair, e aí vai formar aquela cicatriz no bracinho do bebê. Então, primeiro cuidado, né, seria fazer a vacina BCG, dose única, tá? Normalmente é feita na maternidade. Tem também uma outra vacina que também é feita nos primeiros dias de vida do bebê, que é a primeira dose da vacina da hepatite B. Diferente da vacina BCG, a vacina para hepatite B é uma vacina intramuscular, ela é feita na coxa do bebê. É o mesmo tipo de vacina que a gente toma no bumbum, só que o músculo do bumbum do bebê é um músculo ainda muito pequeno, né, pra gente fazer uma injeção intramuscular, por isso que ela é feita na perna, na coxa. É uma vacina que normalmente a única reação que tem é a dor local, tá? Então ela é feita a primeira dose também na primeira semana de vida do bebê. 2 vacinas então, BCG contra tuberculose e hepatite B contra hepatite B, primeira dose. Além disso, a gente tem alguns testes que são feitos logo que o bebê nasce. Então, o primeiro teste que a gente ouve falar muito e que é obrigatório por lei fazer, desde 1992, é obrigatório que o teste do pezinho seja feito no Brasil. Ele é feito do 2º dia de vida do bebê até o 5º dia, normalmente, tá? Normalmente ele já é colhido nas maternidades, depende um pouquinho da cidade que vocês estão, mas alguns planos de saúde, se a maternidade não faz a coleta ainda na internação, alguns planos de saúde vão em casa fazer essa coleta em domicílio. O teste do pezinho é um teste que detecta algumas doenças metabólicas. Nós temos 3 tipos de teste hoje no mercado. A gente tem o teste básico, que detecta 6 doenças, e é o teste oferecido pela rede pública de saúde, esse que é o teste obrigatório de ser feito, tá? A gente tem o teste ampliado, que é um teste que detecta 10 doenças, né? As 6 do básico e mais 4. Normalmente é esse teste que as maternidades particulares oferecem e que os planos de saúde oferecem. E a gente tem um teste super, que a gente fala, que é um teste tandem, que ele detecta quase 50 doenças. E esse teste super, ele só é indicado caso alguém da família tenha alguma doença do metabolismo. Para que serve o teste do pezinho? O teste do pezinho, então, detecta algumas doenças do metabolismo que nascem com a gente, tá? E que podem ser tratadas. E que quanto mais cedo puderem ser descobertas e puderem ser tratadas, melhor para o bebê, melhor para a pessoa.
tá? Então, o teste do pezinho, ele leva esse nome porque a gente faz um furo no calcanhar do bebê e coleta algumas gotas de sangue que são colocadas em um papel filtro, que a gente fala, né, e encaminhado para o laboratório, tá? Além do teste do pezinho, a gente tem o teste do olhinho. O teste do olhinho, ele é conhecido também como reflexo vermelho. O teste do olhinho, ele não é obrigatório em todas as cidades. Na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro já existem leis que o tornaram obrigatório, e tem algumas outras cidades, como Florianópolis, que tem projeto de lei para que esse teste se torne obrigatório. O teste do pezinho, o teste do olhinho, diferente do teste do pezinho, é um teste não invasivo, que é feito pelo próprio pediatra, utilizando uma lanterninha de examinar os olhos, e ele leva esse nome de reflexo vermelho porque ele tá normal quando a gente bate a luz no olho do bebê e a gente tem um reflexo avermelhado, igual quando a gente tirava fotografia naquelas máquinas antigas e refletia os olhos vermelhos das pessoas. É um teste muito importante também e muito simples de ser feito, não é invasivo e ele pode detectar doenças de retina precocemente, prevenindo a cegueira das crianças, tá? Então, apesar de não ser um teste obrigatório, é um teste que vocês podem questionar o pediatra, tá? Porque é um teste muito simples de fazer. Lembrar que um reflexo vermelho alterado não significa necessariamente uma doença da visão, mas sim que o bebê vai ser examinado por um oftalmologista para um exame mais detalhado. Então, já falamos de duas vacinas, BCG contra a tuberculose e hepatite B contra a hepatite. Falamos do teste do pezinho, que detecta doenças metabólicas. Falamos do teste do olhinho, que verifica doenças da retina. Agora, a gente fala do teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um teste realizado por fonoaudiólogas na maternidade. Ele é também conhecido como triagem auditiva neonatal. Esse teste ele é obrigatório, é um exame obrigatório desde 2010 e ele é feito entre o segundo e terceiro dia de vida do bebê. A gente espera um pouquinho para fazer esse teste porque logo que o bebê nasce, ele nasce com o vernix, que é aquela gordura branca que envolve o corpo do bebê, e pode ter resíduo de vernix dentro do conduto auditivo do bebê e pode dificultar o resultado do teste. O teste é bem simples, a fonoaudióloga coloca uns fones de ouvido no bebê e a partir de um computador ela joga ondas acústicas para verificar a resposta neurológica do bebê à audição, tá? Então, como eu falei, é um teste obrigatório desde 2010, então esse teste também vocês vão ter acesso na alta do bebê na maternidade. E por último a gente tem o teste do coraçãozinho, que em 2014 se tornou obrigatório no SUS. É um teste muito simples também, na verdade ele é só uma oximetria de pulso, que oxímetro de pulso é aquele aparelho quando a gente vai no pronto-socorro que o enfermeiro da triagem coloca no nosso dedo para ver como está a nossa saturação de oxigênio. Então esse é o teste do coraçãozinho no bebê, é fazer a saturação nos 4 membros dele. Isso porque quando o bebê está na barriga da mãe, ele tem uma circulação que a gente chama de circulação fetal. Então a circulação e respiração dele funcionam de forma diferente do que vão funcionar logo após o nascimento. Obviamente tem várias alterações depois do nascimento para que a circulação se estabeleça da forma correta aqui no meio extrauterino. E aí o teste do coraçãozinho, através da oximetria de pulso dos 4 membros, a gente consegue ver se essa adaptação do sistema cardiovascular está de acordo com o previsto para os primeiros dias de vida do bebê, tá? Então já falamos de coisas sérias, né? Vacinas. Vacina contra tuberculose, que é a vacina BCG, que é aquela vacina que deixa cicatriz no braço do bebê. Falamos da primeira dose da vacina da hepatite B, que é feita na perna do bebê, que são as 2 vacinas que a gente faz na primeira semana. E falamos dos 4 testes. Teste do pezinho, obrigatório por lei. Teste da orelhinha, obrigatório por lei, teste do coraçãozinho, obrigatório por lei, e o teste do olhinho, que é o reflexo vermelho, que é obrigatório em algumas cidades, tá?
Depois disso, então, depois da alta da maternidade, o bebê vai para casa, e aí é a hora que as mães começam a ter mais dúvidas, os pais começam a ter mais dúvidas, e um dos assuntos que mais chegam perguntas aqui pra gente é a questão do banho. Então, que horas eu faço banho? Faço banho todos os dias ou não? Lavo a cabeça ou não? Onde eu faço banho? Qual a temperatura do banho? Então agora é a hora que a gente vai falar de banho. Vocês podem aproveitar para fazer suas perguntas aqui para mim, eu vou respondendo para vocês. O banho do bebê é um banho muito rápido. A gente acha que é um banho que vai levar muito tempo, mas o banho do bebê é para aquela higiene mais cuidadosa do que uma simples troca de fralda. Eu sempre aconselho fazer o banho no horário mais quente do dia, que normalmente é perto da hora do almoço, tá? Mas nada impede vocês de criarem uma outra rotina de banho e fazerem banho à noite antes de dormir, por exemplo. Sempre tenham em mente que é muito importante que no ambiente que vocês vão fazer o banho não tenha corrente de vento. Então tem que fechar a porta e a janela do ambiente e aí vocês podem fazer o banho com tranquilidade. Se tiver muito frio, tem mãe que me pergunta se pode usar o aquecedor. Sim, pode usar o aquecedor, deixa o aquecedor no cômodo e quando o aquecedor atingir uma temperatura que a gente chama de temperatura ambiente, que é cerca de 25, 26 graus, aí então desliga o aquecedor e faz o banho no bebê, tá? É importante também que a gente faça o banho e faça a troca de roupa no mesmo ambiente. Então, montar a banheira no quarto do lado do trocador, ou então montar o trocador no banheiro ao lado da banheira. É melhor se vocês puderem não trocar o bebê de ambiente nessa hora do banho, tá? A gente coloca a água na banheira até mais ou menos a altura dos braços do bebê, né? Aqui as axilas do bebê. Essa água é ideal que ela esteja numa temperatura de mais ou menos 36 graus, que é uma temperatura adequada à temperatura do nosso corpo. Vocês podem experimentar a temperatura da água usando essa região aqui do braço, mas tem pais que ficam um pouco inseguros e é normal no começo ainda não saber qual que é a temperatura ideal, então eu aconselho comprar um termômetro, não tem problema nenhum. Outra coisa importante do banho é lembrar que o bebê é a última coisa que a gente pega. Então a gente enche a banheira, tempera a água, abre toalha ou toalha fralda, o que vocês preferirem usar, e aí deixa a roupa aberta, fralda aberta, pomada, cotonete, álcool, tudo que vocês forem usar, e o último a vir pro cenário é o bebê. Tá? Porque a gente sempre esquece alguma coisa. Então tô lá com o bebê dentro d'água, tô sozinha e esqueci de pegar a fralda, por exemplo. Então a gente sempre faz um checklist de colocar tudo que a gente vai precisar em cima do trocador ou ao nosso alcance e depois a gente pega o bebê, tá? Então temperatura da água cerca de 36 graus e é importante a gente sempre temperar a água antes de colocar o bebê, porque aí coloca o bebê, a água ficou muito fria, aí eu jogo uma jarra de água quente. Aí a água ficou muito quente, aí eu jogo uma jarra de água fria. E aí a gente fica difícil de temperar a água com o bebê já lá dentro, tá? A Elisa tá perguntando quanto tempo mais ou menos tem que ser o banho. Elisa, o banho do bebê é um banho bem rápido, tá? Se eu te falar que dura mais ou menos 5 minutos, você vai achar que é muito rápido. Mas de verdade, depois que os pais pegam prática, é realmente um procedimento que leva de 5 a 10 minutos. E o bebê não gosta muito do banho no começo, então o banho é mesmo pra limpar o bebê. Depois, quando o bebê vai ficando maiorzinho e vai interagindo mais durante o banho, e o pai também, o pai e a mãe vão pegando mais segurança, aí o banho pode levar mais tempo. Mas é sempre também legal lembrar que o bebê tá ali perdendo temperatura, né? Então nos primeiros dias em casa é importante que o banho não demore muito e é importante que o cômodo esteja fechado. A cabeça eu deixo pra lavar por último, tá? Porque a cabeça é a parte que a gente perde mais calor e isso vale pro bebê também. Então a gente pega o bebê, faz como se fosse fazer uma troca de fralda, para evitar de colocar o bebê com as partes íntimas sujas dentro da água limpa. Então eu abro a fralda, faço uma troca, como se eu fizesse uma troca de fralda com algodão e água morna, e depois eu levo o bebê para dentro da banheira.
Levo o bebê para dentro da banheira, lembrar que a água tá limpa, então eu começo a fazer a higiene do bebê das partes limpas para as partes sujas. Então a primeira coisa que a gente aproveita para lavar com a água limpa é o rosto do bebê. Aí depois você pode lavar o corpo dele todo, pode aproveitar lavar o cabelo já na água limpa e depois lava as partes íntimas e acabou o banho, tá? Não necessariamente nos primeiros dias, com aquela insegurança inicial, vocês precisam virar o bebê na banheira, tá? Muito embora a maioria dos bebês goste muito mais de ficar virado de bruço do que virado de frente, tá? Mas se for gerar muita insegurança e muito desconforto virar o bebê nos primeiros banhos, não tem problema fazer o banho só de frente, tá? Tirei o bebê da banheira, coloco no trocador, a primeira parte que eu seco é a cabeça, então esfregar bem a toalha na cabeça do bebê para realmente ficar o mais seco possível. E depois, bem rapidinho, termino de secar o bebê e já coloco a roupa. Uma dica que eu dou, eu já deixo o body desabotoado e o macacão desabotoado antes de colocar o bebê no banho, porque isso ajuda muito na troca de roupa. E vocês sabem, ou vocês vão ver, que o bebê depois do banho ele fica meio bravo, então ele chora. Então quanto menos tempo a gente conseguir fazer ali essa prova de troca do bebê, mais rápido ele vai parar de chorar e vocês vão ficar mais tranquilos, tá? Lembrar que o bebê chora porque ele chora, é a única coisa que ele faz, não necessariamente ele tá desconfortável, tá? Mas se vocês conseguirem fazer de uma forma mais prática, deixar tudo preparado e trazer o protagonista por último, vai ficar mais fácil, tá? Algumas mães me perguntam sobre banho de balde, que hoje em dia a gente vem falando muito sobre banho de balde. Quando que eu posso fazer? Para que eu posso fazer? O banho de balde é uma ótima ferramenta para a gente acalmar o bebê, tá? Então a temperatura da água é a mesma, mais ou menos uns 36 graus. O balde pode estar cheio até cobrir o bebê até a região da axila, tá? Mas eu sempre aconselho os pais em casa esperarem mais ou menos uns 3 meses de vida do bebê para começar a dar banho no balde, porque o bebê começa a ficar menos molinho, tá? Então eu acho que é mais fácil. Mas se vocês estiverem tranquilos e já tiverem experiência ou já tiverem seguros, vocês podem fazer banho de balde desde o primeiro dia, não tem problema nenhum. Pode ser um balde comum, não precisa ser nenhum balde especial, só é importante que esse balde seja novo e que ele fique reservado para o bebê. Então a gente nunca pode usar um balde, por exemplo, que a gente está usando no dia a dia em casa. Então comprem um balde novo e deixem reservado para o bebê. E divirtam-se no banho de balde, é uma experiência muito legal. Quando o bebê tá meio bravo, muito irritado, a gente pode apagar a luz do banheiro, colocar uma musiquinha e colocar o bebê no balde. Lembrar que tudo que a gente conseguir fazer que leve o bebê de volta para o ambiente que ele estava no útero, então um lugar escuro, um lugar úmido, uma musiquinha tranquila, tudo isso ajuda a acalmar o bebê e pode ser um aliado muito forte de vocês para aquelas noites de cólica ou para aquelas noites que o bebê quer sugar, mas não tá mais com fome. Então banho de balde pode ser uma ferramenta muito legal. Além do banho, a gente tem também um outro assunto importante quando a gente fala de higiene, que é a troca de fralda. A recomendação de troca de fralda é que a gente faça antes de todas as mamadas, então normalmente a gente vai trocar umas 8, 10 fraldas por dia, porque se o bebê mama a cada 3 horas, a gente faz 8, 10 mamadas, então a gente troca 8, 10 fraldas por dia. Por que troca antes da mamada? Porque depois da mamada o estômago do bebê tá cheio e o estômago do bebê é bem pequenininho, então se a gente jogar as perninhas do bebê pra cima pra fazer a higiene íntima, provavelmente ele vai jogar todo o leite pra fora, vai vomitar, tá? Então a gente faz a troca de fralda antes da mamada, depois põe o bebê pra mamar. Para a troca de fralda, a ideia é a mesma do banho, deixar o trocador todinho pronto, então deixar a água morna, deixar o algodão, o cotonete, o álcool, a fralda, a pomada que vocês usam, tudo pronto e aí depois trazer o bebê, tá? Perguntas frequentes, perguntas comuns, e vocês podem aproveitar e acrescentar aqui nos comentários que eu tô acompanhando. Posso usar lenço umedecido? Sim e não. Né? Em casa, deem preferência para usar algodão e água morna, tá? Porque não tem química.
Agora, o lenço umedecido é um super aliado quando vocês saírem. Então vão sair para passear com o bebê, leva o lencinho umedecido na bolsa. Trocar algumas vezes por dia com o lenço umedecido não é prejuízo nenhum. Mas se tiver em casa e puder dar preferência para algodão e água morna, melhor, tá? Pomada. Precisa usar pomada para assadura? A gente gosta de usar uma pomadinha para prevenir. A pomada que vocês vão escolher é da preferência de vocês. Eu prefiro aquelas pomadas que são mais fininhas e não são tão difíceis de tirar, porque às vezes a pele do bebê tá um pouquinho sensível e aí na hora que a gente passa o algodão para tirar a pomada, a gente acaba assando um pouquinho o bumbum do neném. Então, para prevenção, eu prefiro aquelas pomadinhas mais fininhas, tá? A Tatiane tá perguntando se toda vez que troca o bebê precisa limpar o umbigo. Vou falar agora sobre o umbigo, Tatiane, mas sim, toda vez que a gente troca o bebê, a gente precisa limpar o umbigo. Depois, enquanto o bebê tá na barriga da mãe, ele tem o cordão umbilical que tá ligando ele na placenta e é por ali que ele tá recebendo comida e oxigênio. Depois que o bebê nasce, o médico corta o cordão umbilical, sobra um pedacinho de cordão, que a gente chama de coto umbilical, grudado na barriga do neném. E logo nos primeiros dias fica bem gelatinoso, bem amarelado, e depois ele vai secando e vai ficando preto. Toda troca de fralda a gente usa o cotonete e o álcool. Se vocês não ganharem na maternidade, é um álcool simples de comprar na farmácia, tá? É álcool a 70%. Vocês vão encharcar o cotonete com álcool a 70% e passar em toda a volta do coto umbilical do bebê, tá? Vão passar uma vez, vão usar o outro lado, passar uma vez. Nunca ficar usando o mesmo cotonete para limpar o umbigo do neném, tá? Mais ou menos depois de 7 a 10 dias o umbigo cai. E aí, ainda falando de umbigo, a Elisa tá perguntando, tá falando que o umbigo do bebê dela já caiu, se ela precisa limpar ainda toda vez. Elisa, logo depois que o umbigo cai, a gente ainda observa uns 3, 4 dias de um pouquinho de secreção ali, um pouquinho de sujidade marronzinha na região do umbigo. Depois que cai, você ainda fica limpando uns 3, 4 dias, mas limpou um dia inteiro e não saiu mais a sujidade, não precisa mais limpar. Então, qual que é a regra? O cotonete saiu limpinho, não precisa mais limpar, tá? E não precisa colocar moeda, não precisa colocar nada no umbigo. Um cuidado importante que a gente tem que ter é, se a fralda estiver muito comprida, a gente vira a fralda, dobra a fralda, igual a gente dobra o elástico da calça, para não ficar pegando no umbigo, tá? A Gisela, ainda falando de umbigo, tá perguntando se utiliza faixa no umbigo. Não, a gente não utiliza nada. O umbigo, ele precisa ficar livre e ele precisa ficar arejado. Lembra que quando a gente era criança e a gente saía para andar de bicicleta na rua, a gente às vezes caía e ralava o joelho, fazia aquele ralado, aquele machucado? O ralado, ele sara mais rápido quando a gente deixa ele arejar, e o mesmo vale para o umbigo. O umbigo só vai cair depois que ele estiver bem sequinho, e aí para ele estar bem sequinho a gente não pode cobrir com nada, nem com faixa, nem com gaze, nem com moeda, nem com nada. A orientação é usar o álcool a 70, não secar o álcool, deixar ele secar sozinho, ele evapora muito rápido, tá? E a fralda, se tiver muito alta na cintura do bebê, a gente dobra a fralda igual dobra o elástico da calça. Tudo para deixar o umbigo bem arejado, tá? Maisena. Tem gente perguntando aqui se a maisena ajuda mesmo com as assaduras. Bom, é o seguinte, tudo que não é testado pelo Ministério da Saúde, eu como profissional da saúde não posso recomendar a usar, tá? Mas a gente sabe que a maisena costuma secar machucados e secar assaduras. Isso é sabedoria popular, não tem evidência científica. Então, como profissional da saúde, como enfermeira, eu preciso recomendar que sejam utilizadas pomadas adequadas para bebês e com registro na Anvisa, registro no Ministério da Saúde. Bom, ainda falando dos primeiros dias em casa, para as mães que estão esperando meninas, tem a questão da colocação de brinco. Tem muita mãe que me pergunta quando que eu posso colocar o brinco, tem alguma restrição, preciso esperar. Hoje em dia as maternidades não estão mais colocando brinco, tá? Foi uma recomendação da Anvisa, do Ministério da Saúde.
que se tenha um local adequado, específico para colocar brinco. Então as maternidades não colocam mais o brinco, e a recomendação padrão é que logo depois do nascimento da bebê ela já pode colocar o brinco. Alguns pediatras pedem para esperar. Alguns pediatras pedem para esperar 20 dias, 3 meses, depende muito do pediatra que estiver acompanhando vocês. Hoje em dia a Anvisa tem uma regulamentação que orienta que o brinco deve ser colocado com uma técnica estéril, né? Então a gente não pode ter contato com o brinco e a gente tem que utilizar um dispositivo que esteja registrado na Anvisa. Então quando vocês forem procurar uma pessoa para colocar brinco na bebê de vocês, perguntem qual a técnica que ela utiliza. A Silvia está perguntando se pode colocar o brinco em casa. Sim, pode colocar o brinco em casa. Cobrem do profissional que vai furar a orelha da bebê de vocês um certificado de que aquele brinco que ele está usando, ele está estéril, né? Ele foi esterilizado. Tem um certificado que a gente entrega com o lote do brinco, tá? E também pergunta sobre a técnica que ele usa por causa do registro na Anvisa. Mas sim, pode colocar o brinco em casa. Inclusive, a casa da gente é o lugar mais seguro pra gente colocar o brinco do bebê. Porque a gente tá num ambiente que é o ambiente do bebê. A gente não tá num ambiente hospitalar, a gente não tá numa casa de piercing, a gente não tá numa farmácia. Então é o lugar mais adequado quando a gente fala em prevenção de infecção, para fazer a perfuração do lóbulo da orelha. A perfuração do lóbulo da orelha, ela não dói, tá? A orelha é um lugar de cartilagem que não é vascularizado. Normalmente o bebê chora por causa da manipulação, não tem sangramento e é um procedimento bem tranquilo de ser feito. Eu sempre recomendo que a gente faça até o 3º mês, porque é quando a gente consegue ainda fazer com o bebê mais tranquilinho, porque com o bebê mais velho fica mais difícil da gente colocar, tá? Mas então, dica, sempre perguntem pro profissional que tipo de técnica que ele usa e qual é a procedência dos brincos. Eu sei que muitas mães gostam de furar já com o brinco que compraram, mas esse brinco que a gente utiliza de aço inoxidável esterilizado, ele só precisa ficar 1 mês, depois vocês podem tirar e colocar já o brinco da preferência de vocês. A gente ainda fala sobre primeiros cuidados, sobre chupeta e bicos artificiais. A gente já falou aqui num outro vídeo sobre pega correta e sucção efetiva, e aí a gente falou sobre o uso dos bicos artificiais, então eu só vou citar rapidamente, e aí se alguém tiver alguma dúvida eu posto aqui nos comentários qual é o link desse vídeo, de um outro ao vivo que a gente fez, de novo, que é sobre pega correta e sucção efetiva. A gente sabe hoje, tem indícios em estudos científicos que as chupetas e bicos artificiais, mamadeira, bico de silicone, eles estão relacionados ao desmame precoce. Então hoje a gente tá num momento que a chupeta ela faz parte do enxoval, né? Mas a gente precisa usar com um pouquinho de cuidado, porque bebês que chupam chupeta mamam menos vezes no peito, e bebê que mamam menos vezes no peito, o leite da mãe vai secando e a gente pode ter o desmame precoce. Desculpa. Falando ainda da chegada do bebê, a gente fala de transporte seguro, e aí a gente fala um pouquinho de bebê conforto. É importante que logo na saída da maternidade vocês já deixem o bebê conforto, a cadeirinha instalada no carro, para levar o bebê já da maternidade para casa da maneira correta. Porque além de ser uma exigência, uma legislação de trânsito, a gente tem que transportar o bebê com segurança. E aí, naqueles menores trajetos, pode acontecer o indesejável, né? Então, de 0 a 1 ano, né, que é o bebê recém-nascido até 1 ano, a gente usa aquele bebê conforto virado para trás, então olhando para o vidro de trás do carro, tá? Preso no cinto de 3 pontos, atrás ou do banco do motorista ou do banco do passageiro, tá? Por que que é assim? Por que que é de costas e por que que é atrás do banco? O cinto de 3 pontos, se o bebê tivesse virado de frente, ele iria atrapalhar a segurança do bebê. Então, até 1 ano o bebê vai de costas, com o bebê conforto preso no cinto de 3 pontos. É importante que sempre vá alguém atrás com o bebê, tá? Que o bebê no início não vá sozinho. E vocês podem colocar um espelhinho no vidro de trás do carro para refletir com o retrovisor para vocês irem vendo o bebê no trajeto.
tá? Depois disso, de 1 a 4 anos já muda um pouquinho, já é uma cadeirinha virada de frente, mas também presa no cinto ainda, e depois mais pra frente, de 4 a 7 anos, a gente já usa aquele assento elevador ali no próprio banco do carro. E ainda sobre primeiros cuidados com a chegada do bebê, a gente tem um outro vídeo também já gravado falando sobre sono seguro, mas é importante citar aqui que a posição adequada para vocês colocarem o bebê para dormir é de barriga para cima. Desde 2009 a gente tem uma campanha da Pastoral da Criança que se chama de barriga para cima é mais seguro, e recomenda para prevenção de síndrome da morte súbita que o bebê durma de barriga para cima, com os braços para fora da manta, com a manta presa nas bordas do colchão, e que o berço não tenha protetor de berço, não tenha travesseiro e nada solto dentro do berço. É um risco maior de 0 a 6 meses. Convido vocês também para assistirem o vídeo sobre sono seguro. Também posso postar aqui nos comentários o link, tá? Eu sempre falo para os pais que, por fim, nesse monte de novidades que é a chegada de um bebê, que tudo que nós falamos, então, vacinas, exames, banho de balde, troca de fralda, higiene do cordão umbilical, amamentação, chupeta, brinco, todos esses assuntos de novidade, principalmente quando os pais são pais de primeira viagem, eu sempre falo 3 coisas para os pais. A Elisa, antes da gente encerrar, a Elisa tá perguntando: põe o meu baby de barriga para cima, meio de lado, está certo? Não, Elisa, o bebê precisa ficar de barriga para cima de verdade, tá? Ele não fica lateralizado, até os 6 meses ele fica de barriga para cima, barriga para cima. Posso postar para você nos comentários uma foto de como tem que ficar organizado o berço, tá? Mas é barriga para cima de verdade até os 6 meses. Depois dos 6 meses o bebê já se mexe sozinho, hoje em dia não tem mais como controlar muito essa posição e o risco de síndrome da morte súbita ele já cai consideravelmente e a gente não se preocupa mais, tá? Mas nesse monte de novidades e de adaptação e de conhecer o bebê e do bebê conhecer a gente, eu sempre falo 3 coisas para os pais. Primeiro, peça ajuda, né? Porque a gente não dá conta sozinho. É muita coisa diferente, é muita novidade e é 24 horas, né? É sem parar. Então peça ajuda do seu companheiro, peça ajuda de uma irmã, peça ajuda de uma vizinha, de uma amiga, da sua mãe, da sua sogra, peça ajuda de alguém. E é importante que as pessoas possam te ajudar nas outras atividades de casa. Então que você tenha alguém para preparar uma comida para você, que você tenha alguém para te ajudar com as roupas do bebê, porque suja muita roupa, para que você possa estar tranquila e se cuidar para poder cuidar do bebê. Então eu sempre falo para as mães, vocês precisam tomar banho, comer e dormir, né? Não dá para cuidar de um bebezinho estando 24 horas no ar. Então primeira dica, peça ajuda. Segunda dica, confie no seu instinto. Quando nasce um bebê, a gente fala que nasce uma mãe. E é muito importante que a mãe e o pai se empoderem da maternidade e da paternidade e que entendam que aquele bebê é deles e que as pessoas podem sim ajudar e que os profissionais estão aí para facilitar as informações. Então, eu sou uma profissional que tem o objetivo de facilitar a informação para vocês, para que vocês tenham a informação correta para saber o que escolher de melhor para o seu bebê. Só vocês sabem o que é melhor para o bebê de vocês, o bebê é de vocês. Então, peça ajuda, confie no seu instinto. E a terceira dica é que tem que ser gostoso. Então, você tem que curtir. Se não tiver gostoso, se não tiver curtindo, tem algum ajuste que pode ser feito. E sempre conta com um profissional do teu lado. A gente recebe muito palpite nessa fase e todo mundo traz um monte de palpite por amor. Todo mundo quer ajudar. É importante colocar tudo no bolso, tudo que falarem para vocês, coloquem no bolso e tirem as dúvidas de vocês com um profissional de confiança. Então tenham ou o seu médico, ou o pediatra do bebê, ou uma enfermeira de confiança para trabalhar junto com vocês na amamentação e nessa criação de vínculo, mas é importante vocês sempre terem alguém, algum ponto ali de confiança, algum ponto de contato para desempatar todos esses palpites, tá bom?
O nosso vídeo fica gravado aqui na página, vocês podem compartilhar com a sua rede. Para quem pediu o link dos outros vídeos, eu vou postar já nos comentários, tá bom? Quem quiser ver de novo, pode ver de novo, vai ficar aí, pode me mandar as perguntas. Qualquer dúvida que tiverem, podem me enviar, podem me escrever por WhatsApp, comentários ou e-mail. E me tragam ideias para o próximo. O ao vivo de julho vai ser no final do mês. Quero ideias, quero saber do que vocês querem saber. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau.